No vídeo de hoje nós vamos falar do processo de preparação. E esse processo de preparação inclui Muitas coisas. Você saberá quanto gastamos para chegar até aqui. Você saberá um pouco da nossa trajetória de estudo do nosso idioma inglês e francês, do que a gente sofreu. Você saberá também um pouco do nosso processo de aplicação de visto, dentre outras coisas. Então, se você já se animou, continua por aí e desde já vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber as notificações, dando o seu like. Simbora? Let's! Olá, meu povo! Olá! Tudo jóia? Estamos aqui Mais uma novamente vez. para continuar a história das nossas vidas rumo a Montreal. Então, se você deseja emigrar para o Canadá, existem diversas maneiras de você fazer isso, né? Em torno de 50. A gente escolheu um programa que é chamado PEC, e esse programa é específico aqui de Quebec. E como é esse programa, né? Vivinha, ela viria para cá para fazer um curso, e com esse curso eu tenho a permissão, na verdade é só a permissão de trabalho, não é o trabalho. Ele veio para arrumar emprego, né? Porque além da profissão dele ser uma profissão requisitada, né? Minha formação no Brasil é direito, né? Trabalhava na área administrativa do direito, em cartório de notas, e a minha vida profissional aqui seria muito difícil, porque o meu diploma no Brasil ele não é reconhecido aqui, né? Eu teria que praticamente seria mais fácil fazer uma nova faculdade em direito do que tentar revalidar o meu diploma. Então eu vim realmente ser feliz comigo. Eu vim realmente assim para uma mudança de vida radical. Paralelamente, eu precisava estudar o francês, o idioma, né? Porque eu não viria aqui para estudar francês antes de começar o meu estudo da minha nova profissão. Então, a passos lentos, bem lentos, eu comecei a estudar o francês, né, amor? E ao passo que Ju estudava também o francês e o inglês, né? Porque aqui na província de Quebec a gente se engana quando a gente acha que o francês seria o único idioma que a gente deveria saber. Não, jamais, porque... E aí ele pode falar melhor do que eu, porque hoje ele trabalha numa empresa que o idioma principal é o inglês, né? Principalmente aqui em Montreal, porque Canadá tem várias províncias e essa daqui é a única que fala francês. E como todo país, né, as cidades elas se comunicam, né? Principalmente um país que é tão próximo aqui dos Estados Unidos, que também é inglês. Então aqui em Montreal existem muitas empresas que predominam o inglês. E eu tive a coincidência de essa é minha segunda empresa, e a primeira também eu falava inglês e essa também eu falo inglês. O ideal é você se preparar para os dois idiomas, então foi isso que eu fiz. Claro que não fizemos isso assim com muito afinco, né? E eu não recomendo, porque a gente sofreu bastante quando chegou aqui. Ela sofreu no college, eu sofri muito para arrumar emprego, então é muito, muito difícil. Então se a gente puder deixar uma dica para vocês, estudem o idioma bem direitinho. Bem direitinho. O programa que a gente tinha escolhido para emigrar, ele além da língua demandava dinheiro. Dinheiro. Então, na verdade, marido. E quanto era esse dinheiro? Pelo processo, né, que a gente escolheu, que a gente tinha te falado, o PEC, você precisa ter um valor que corresponde ao valor do curso, né, que você vem fazer, e tem um valor que é cobrado por cada integrante, né, por cada aplicante. Cada membro, né, exatamente. Da família. Se vem você, sua esposa, seus filhos, então para cada pessoa tem um valor que ele cobra, e o valor total que a gente, assim, é uma média, né, que a gente precisou ter na época
foi 120 mil reais. Ainda fazendo parte da nossa preparação, né? Preparação agora financeira, né? Corta tudo, para de comprar roupa Vivian, para de Para de comprar viajar. maquiagem, para de viajar. Aí eu digo, ele não quer que eu venha. Exatamente. Mas a nossa vida sempre foi muito emocionante, né? Então, assim, em 2017, o que acontece? Eu, depois de quase 7 anos de emprego, eu peço demissão. Uau! Parabéns, Juliana! A gente vai conseguir ir pro Canadá. Mas, como eu também, né, tenho outras formas de ganhar dinheiro em relação ao meu trabalho, né? Porque dá para você fazer alguns extras. E aí eu decidi, né, pedir demissão até para também ter mais tempo de estudar, me preparar para chegar aqui. Uma das coisas também, né, que ocorre nesse processo de preparação é você cancelar tudo que você tem no Brasil. A gente tinha comprado um apartamento, né, lá na rua Aurora, e isso também foi um fator bem complicado. Por quê? Porque era o sonho dela morar ali. Então, assim, todo o meu planejamento era aquele apartamento, era receber os amigos naquela varanda, né? Era viver aquela realidade no apartamento dos sonhos, né? Onde a nossa família podia crescer. Precisou realmente desistir, foi do projeto Aurora, né? Visto que a gente precisava juntar dinheiro, então não tinha como nutrir, né, aquele sonho no Brasil, que a gente nem ia mais morar lá, né? E ainda juntar dinheiro para vir para aqui pro Canadá. Então, exatamente, não rolou. A gente realmente teve que deixar de lado esse plano Aurora. E aí as coisas foram acontecendo, e aí esse quesito financeiro a gente estava encaminhado. O idioma estava encaminhado. Não. Nunca teve, né? Então, até hoje. Então, o tempo foi passando, né, nesse processo preparatório, e chegou o tempo de fazermos a nossa aplicação. A aplicação você pode fazer pela internet. Só que ela é muito complexa. Você tem que adicionar vários documentos, várias informações, e então você tem aquele receio de passar uma informação errada e o governo negar seu visto. Então, por isso que a gente contratou a empresa. A gente fez essa aplicação e, nesse período, o que é que acontece, né? A gente ainda frequentando palestras, ainda pesquisando em YouTube, fazendo novas pesquisas. Sempre, o tempo todo, porque o processo ele é dinâmico, as leis também de imigração mudam. Então, nessa situação, surgiu uma nova coisa nos últimos minutos do segundo tempo. Isso, que foi, eu descobri o Quebec en Tête, que é um projeto do Quebec. Empresas do Quebec, elas se reúnem e elas recrutam pessoas que estão fora do Quebec. Então, como é que isso acontece, né? Você entra no site, você escolhe a empresa, escolhe o cargo e você aplica para essa vaga, né? E eu tive a sorte, né? Porque esse projeto ele ocorre normalmente online, mas tempos em tempos ele escolhe um país para fazer presencial. E em 2018, o Quebec en Tête estava no Brasil, em São Paulo. Uhul! E aí eu fiz... o que fizemos? Então, eu apliquei para 4 empresas e fui chamado para 2. A gente comprou a passagem nas carreiras e viajou para São Paulo. Então, o que ia acontecer se eu passasse nesse processo? Como a gente falou no início da nossa conversa, que existem vários processos. Um dos processos é uma empresa canadense lhe contratar ainda no Brasil. Isso pode acontecer, mas é bem difícil. E se ela fizer isso, né, a gente não precisa vir pelo PEC Estudo, gastar todo aquele dinheiro, comprovar toda aquela grana. Então a gente ia economizar bastante e eu já ia chegar aqui com um emprego. Seria mágico, perfeito, seria a situação ideal. Exatamente. Então eu comecei a estudar para a entrevista em francês e a gente passasse, a gente cancelaria o outro visto que a gente já tinha aplicado. E aí eu fui para São Paulo, né, para essas 2 entrevistas. Chegando lá, de cara já fui reprovado na primeira. E
Na segunda eu passei na entrevista. Em São Paulo, né, as entrevistas aconteceram dentro de um hotel. E é um salão bem grande e tem vários quiosques e cada quiosque é uma empresa, né? Então todo mundo vê as entrevistas acontecendo e você senta e a entrevista realmente... Eu que não estava sendo entrevistada, inclusive, poderia estar dentro daquele salão. Esse aqui é o ambiente, está acontecendo as entrevistas, um ambiente bem descontraído, não sei como é que alguém consegue fazer uma entrevista com tanto barulho, mas é aí. Ju tá ali, ó, esse rapaz tá atrás, mas vamos tentar. Aqui a entrevista de Ju acontece aqui com aquele rapaz simpático. Vamos lá. O processo não é só a entrevista de 15 minutos, né? Quando você chega em casa, ele manda um e-mail para você fazer uma prova técnica. E essa aplicação, acho que eu já tinha falado antes, que a minha área é a área de programação e eu trabalho com PHP. Só que essa empresa usava Java, eu também no passado já tinha feito alguma coisa em Java, mas bem no passado eu acabei reprovando na parte técnica. Então o plano de chegar aqui com emprego foi por água abaixo e a gente voltou para o plano A. Mas aí, ainda, né, nessa espera do visto, o que é que acontece? Nesse ano de 2018, a gente teve uma Copa do Mundo e como a gente tinha planos, não é, para chegar aqui em Montreal em maio, né, de 2018, só que aí ela ficava no meu pé do ouvido. Mas poxa, eu vou passar o meu aniversário lá, não vou passar aqui. E a Copa do Mundo, a gente vai perder aquele momento em família que a gente sempre tem. Então, de tanto ela falar isso, não, né? de tanto a gente brigar. Toda vez que a gente tocava nesse assunto, a gente brigava. Foi. Porque ele dizia que a gente vinha, eu dizia, não, a gente não vem. A gente vai só depois da Copa do Mundo. O que acontece? Papai do céu escuta ela. E aí, o nosso visto é negado. Então, foi mais um desespero, porque eu não tinha mais o Quebec en tête, não tinha mais o visto. E o que é que a gente faz, né? A gente ficou triste... A gente ficou triste não, né? A gente ficou arrasado. Exatamente. Né? Porque vocês não sei se vocês conseguem mensurar o que é você viver uma vida de planejamento assim de 1 ano. A gente já tinha tomado algumas decisões por causa desse planejamento. Tipo, o Ju já tinha pedido demissão no trabalho, né? O Aurora já não existia mais. Então a gente ficou assim realmente desconsolado e sem entender, porque nossa, a gente tinha um perfil tão interessante, a gente tinha Tão lindos. A gente tinha patrimônio no Brasil, a gente tinha dinheiro em conta, né? O college que eu vinha fazer aqui tinha tudo a ver com minha área de atuação no Brasil, porque para todos os efeitos eu vinha para o Canadá para aprimorar o meu currículo, né? E eu iria voltar para o Brasil para poder aplicar os meus conhecimentos aqui, que eu adquiri aqui no Brasil, né? Então, assim, o nosso processo estava tão lindinho, tudo tão ajustado. Então, o que foi que a gente fez? A gente começou a olhar nossa aplicação, nossos documentos, e eu acessei, né, a aplicação no site do governo, porque a gente tem acesso, e eu percebi que a empresa que fez a nossa aplicação, ela deixou de passar algumas informações. Para comprovação financeira, a gente mandou vários arquivos, comprovante de compra de casa, de extrato de banco, poupança, investimentos, enfim. Só que a empresa deveria juntar tudo em um arquivo só, né? Então a gente percebeu que ela não fez isso. Outra coisa que é importante também, que ela não fez, a gente tinha 2 passaportes, um antigo, que já estava vencido, mas ele tinha todos os nossos vistos, nossas idas para os Estados Unidos. Históricos de viagem. Histórico de viagem, que isso é muito importante, não é? Porque se o governo canadense vê que você já foi e voltou para os Estados Unidos ou então para outro país, qualquer outro país, e você respeitou, tem, né? Você saiu no prazo legal e tal. Então, isso são
são requisitos positivos na sua aplicação. E a né? gente viu que a empresa, ela só mandou o passaporte novo, Que não tinha nada. absolutamente nada. Então, se a empresa ela deixou de passar algumas informações, e esse processo ele pode ser feito por qualquer pessoa, né? Então a gente decidiu reaplicar conta própria. Então a gente, Ju, né, que estava sem trabalhar, ficou encarregado de fazer esse serviço. Ele fez com bastante carinho. Julho, a gente recebe a notícia que o visto foi aprovado, né? Então, foi Papai do Céu que escutou que ela queria realmente passar o seu aniversário e assistir a Copa do Mundo no Brasil. Às vezes, né, a gente não sabe o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque a gente reclama porque o visto não foi aprovado, porque, né, tanta coisa que poderia ter acontecido, não aconteceu, né? Mas tem um lado bom, não é? Que a gente passou aí o aniversário, né, de Vivinha no Brasil ainda, assistiu a Copa com os amigos, com os familiares e no final deu tudo certo. A segunda aplicação foi aprovada e agora não tínhamos mais o que fazer no Brasil. Deus já... Não tínhamos mais o que fazer no Brasil. Não tínhamos mais. É o quê, Poderia ter sido, viu? Poderia. Com tanta perrengue que tu colocou na minha cabeça. Jamais. Então, gente, ali com o visto aprovado, eu não tinha mais pra onde correr, né? E em parte, uma coisa muito boa acontecia em nossas vidas, né? Realmente, o nosso estresse, a gente achava que tinha acabado. E começou a sessão de despedidas. E isso com certeza foi uma das melhores coisas que aconteceu, não foi, amor, de todo esse processo, né? Porque é muito bom, né, você se sentir tão amado, você saber que você muitos choros. Sente que você vai fazer falta para aquelas pessoas, foi né? tenso. Foi maravilhoso. A gente fez uma despedida geral, aproveitando o dia 23 de julho, que é o aniversário de Ju, e juntou toda a família. Fizemos um culto em ação de graças, chamamos amigos. Foi muito bom, muito bom. E fizemos, né, entregamos ali os nossos planos e projetos a Deus, para que Deus realmente tomasse conta e operasse nossas vidas. E foi assim que Ele tem feito desde o dia que a gente resolveu sonhar este sonho. Muito assunto então, aí pra contar. A partir dos próximos vídeos, nossa vida já será aqui em Montreal. Em Montreal. Uhul! E bye, bye. Bye, bye.